Bom, beleza, vamos lá então resolver o problema 9.1 do livro do Moisés de Eletromagnetismo, volume 3. Então, vamos ler o problema. O princípio do fluxômetro, empregado para medir a intensidade B de um campo magnético, consiste em empregar uma pequena bobina de prova com N espiras de área S, cujos terminais estão ligados a um galvanômetro balístico. A bobina cuja resistência é R é colocada como o plano das espiras perpendicular ao campo magnético que se deseja medir, do qual é removida subitamente. Isso gera um pulso de corrente e o galvanômetro balístico mede a carga total Q associada a esse pulso. Calcule o valor de B em função de NSRQ. Beleza. A questão, capítulo 7, problema 7.5 que ele fala, é um problema de pêndulo balístico que se tu já fez os capítulos anteriores do Moisés, provavelmente tu passou por essa questão. Eu não vou fazer ela aqui agora, vou fazer talvez um vídeo mais pra frente, em outros vídeos, mas eu vou mostrar aqui o funcionamento mais ou menos de como é. Beleza. Vamos desenhar ali o que ele fala. O princípio do fluxômetro, empregado para medir a intensidade B de um campo magnético, consiste em empregar uma pequena bobina de prova com N espiras de área S. Beleza, vamos desenhar então. Eu tenho uma bobina aqui. Vamos dizer que ela tem N espiras. Ela tem N espiras e a área da seção transversal dela aqui é S. Beleza. Cujos terminais estão ligados a um galvanômetro balístico, como ele fala no problema 7.5 lá do capítulo 7. Bom, qual é o princípio do galvanômetro balístico? O galvanômetro balístico, ele é uma espira ou uma bobina com várias espiras. Uma bobina com várias espiras, e ele está pendurado, ele está suspenso por um fio. Daí tem um campo magnético passando aqui por dentro da espira. Daí esse campo magnético aqui, conforme que acontecer ali, ele pode... Daí eu jogo um pulso aqui, um pulso de corrente nesse fio. Esse pulso de corrente vai passar aqui pela espira. E esse pulso de corrente ele vai produzir um torque. A corrente, né, vai produzir um torque e ele vai girar um pouquinho. Daí, conforme ele gira, eu posso medir carga, campo magnético, essas coisas. Mas vamos lá então. Esse aqui é o princípio do galvanômetro balístico. Então ele fala que a minha bobina ela tá ligada a um galvanômetro balístico. Os terminais da bobina elas estão ligados no galvanômetro balístico. Então os terminais da minha bobina eles estão ligados no meu galvanômetro balístico. Então é isso aqui que eu tenho. Daí ele fala também, né, que a bobina ela é colocada com o plano das espiras perpendicular ao campo magnético que se deseja medir. Ou seja, o campo magnético ele tá aqui, tá passando pela bobina e pela espira aqui do galvanômetro balístico. E o plano da bobina aqui, ele tá perpendicular ao campo. Então o campo tá passando aqui e a bobina tá perpendicular ao campo. Beleza. E daí ele fala... O que mais que ele fala? Daí ele fala que a bobina... Eu pego a bobina e removo ela subitamente. Ou seja, eu removo ela muito rápido daqui. Eu pego a bobina e puxo ela para cá rapidamente. Quando eu puxar ela para cá rapidamente, eu tenho o campo magnético aqui, né? O campo magnético ele é sempre constante aqui. Só que quando eu puxo ela para cá, o meu campo magnético ele vai passar por dentro da bobina mais rapidamente, né? Porque eu vou estar puxando ela vai estar se movendo em relação ao campo magnético. O campo magnético vai passar mais rapidamente por dentro da bobina. Então, o fluxo de campo magnético também vai ser maior dentro da bobina. O fluxo ele vai ser o mesmo, mas o fluxo no tempo ele vai ser maior, porque ele vai ter o mesmo fluxo, só que ele vai passar num tempo menor, porque eu vou estar movendo a espira em relação ao campo magnético. Então, o fluxo no tempo ele vai ser maior, mas o fluxo ele vai ser o mesmo. Só que lá pela lei de Faraday, eu sei que quando tem uma variação de fluxo magnético no tempo eu gero uma tensão induzida, que pela lei de Lenz, a tensão induzida ela vai gerar uma corrente induzida
que vai gerar um fluxo que tende a diminuir a variação. Ou seja, se o fluxo aqui está aumentando, como ele está aumentando, né? O fluxo não está aumentando, mas o fluxo no tempo ele está aumentando. Então, ele vai gerar uma tensão induzida, que vai gerar uma corrente induzida que tende a gerar um fluxo que vai se opor a isso. Que vai tentar fazer com que essa variação do fluxo no tempo diminua. Então, ele vai tentar fazer um fluxo para cá. Se ele faz um fluxo para cá, a minha corrente vai estar para cá, né? Pela regra da mão direita. Então, se o meu fluxo está para cá, ele vai criar uma corrente para cá. Então, a minha corrente ela vai vir aqui. Essa vai ser a minha corrente induzida. Eu vou gerar um pulso de corrente induzida aqui. Esse vai ser o meu pulso de corrente induzida. Ele vai passar aqui e vai indo, né? Então, esse vai ser o meu pulso de corrente induzida. Então, lá, escrevendo aqui, né, pela lei de Faraday, que uma variação de fluxo magnético no tempo, ele gera uma tensão induzida. Beleza? Daí ele quer saber o quê? Isso gera um pulso de corrente, o galvanômetro balístico mede a carga total Q associada a esse pulso. Ele quer saber o valor de B em função de NSRQ. Então, beleza, vamos lá então. Eu sei que a definição de corrente, né? A definição de corrente elétrica, ela é a variação da carga no tempo, ou seja, é o quanto de carga que passa num tamanho de tempo definido. Então, essa é a definição de corrente. Então, manobrando isso aqui, eu sei que um infinitesimal de carga, ele é igual a corrente vezes o infinitesimal de tempo, beleza? Então, essa corrente aqui, a corrente no meu circuito aqui, é a corrente induzida, né? É o único pulso de corrente que existe nesse circuito, é a minha corrente induzida que eu gero quando eu puxo essa espira para cá, quando eu puxo essa bobina para cá. Eu gero um pulso de corrente induzida, a única corrente que é no circuito. Então, essa corrente aqui... bom, eu sei que a tensão é igual a R, a resistência, vezes a corrente, né? Primeira lei de Ohm. Então, eu posso isolar a corrente aqui. Isolando a corrente, eu sei que a minha corrente induzida, então, vai ser igual a minha tensão induzida dividido pela resistência da minha bobina, beleza? Então, vou substituir aqui. Então, o meu dQ vai ser igual a minha corrente, que é a minha corrente induzida, que é a minha tensão induzida, dividido pelo raio, vezes um diferencial de tempo, vezes um tempo t, infinitesimal, beleza? Só que, o que é a minha tensão induzida? A minha tensão induzida é a variação do fluxo no tempo, é menos a variação do fluxo no tempo. Só que vamos calcular aqui o módulo da minha tensão induzida, porque a minha tensão induzida com o sinal não faz muita diferença aqui. Então vamos calcular o módulo, para ficar mais simples e mais bonito. Então, o módulo da minha tensão induzida, ele é igual à variação do fluxo no tempo, beleza? Só que o que é o fluxo? O fluxo magnético, eu sei a definição de fluxo magnético, ele é a integral do campo, produto escalar do campo pela área, né? Pela área em que ele passa. Só que como eu tenho N espiras, esse fluxo ele vai passar por cada espira. Então, eu vou ter multiplicado por N. Então, esse aqui vai ser o fluxo naquela bobina. Então, o meu fluxo de campo magnético, ele vai ser N, como o meu campo magnético ele é constante ao longo do que acontece aqui, e a minha área da seção transversal também é constante, então eu vou ter que, o meu fluxo vai ser NBS, que é a área da minha seção transversal, né? Então, o meu dφ, um infinitesimal de fluxo, porque eu quero um infinitesimal de fluxo aqui, né, para calcular a minha tensão induzida. O meu dφ, ele vai ser NS dB, né, porque o infinitesimal de fluxo, ele depende de cada pedacinho de campo, dizendo assim, pedacinho de campo, entre aspas, mas ele depende de cada quantidade infinitesimal de campo que passa ali. Então, a minha quantidade infinitesimal de fluxo vai depender do número de espiras
do número de espiras da minha bobina, da área da seção transversal da minha bobina e do meu infinitesimal de campo que vai passar ali. Então, a minha tensão induzida, ela vai ser NS, o fluxo, né, dφ, NS dB dt. Então, substituindo isso aqui na minha tensão induzida, então eu vou ter ali que o meu infinitesimal de carga ele é igual a 1 sobre R vezes o epsilon, que é NS dB dt vezes dt. Então esse dt que vai cancelar, eu vou ficar com o meu infinitesimal de carga igual a NS sobre R dB. Só que o que eu quero? Eu quero descobrir o meu campo, né? Então, isolando esse dB aqui, eu vou ter que dB é igual a R sobre NS dq. Então, o meu campo, então B vai ser igual a integral de dB, que é a integral de R sobre NS dq, com a carga indo de 0 a Q, né? Porque no final ele vai ter uma carga Q ali, ó. Lá no enunciado diz, o galvanômetro balístico mede a carga total que é associada a esse pulso. Ou seja, no início, antes de eu puxar essa espira, não tinha carga nenhuma no galvanômetro. Quando eu puxo essa espira, a carga final dele vai ser Q. Então, de 0 a Q. Então, o meu B vai ficar... R sobre NS é constante, né? Integral de 0 a Q de dq. Então, o meu campo magnético vai ficar R sobre NS vezes Q menos 0. Então, o meu campo vai ficar RQ sobre NS. Beleza? Valeu, até a próxima.